Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. E hoje, um episódio totalmente diferente, totalmente disruptivo aqui. De uma maneira totalmente inovadora. Pela primeira vez a gente trouxe 3 convidados de uma vez só pra gente falar sobre odontologia. E um tema assim, que pode dar o que falar. A gente vai debater aqui hoje o que esperar da odontologia em 2026. E aí eu trouxe 3 caras que eu tenho uma admiração muito grande, 3 pessoas que já esteve aqui com a gente nesse podcast, só que hoje junto, essa galera tem muita história pra contar, hein? Nos bastidores eu já sei um monte de fofoca aqui e nós já temos um combinado de soltar o verbo aqui, de falar o que tiver que falar. Para esse episódio de hoje, temos aqui Dr. Pedro Neto, cirurgião dentista, criador do La Casa de Resinas, empreendedor. Dr. Ricardo Gonçalves, cirurgião dentista, criador do Método R, empreendedor. Dr. Lucas Nogueira, cirurgião dentista, criador do curso e método Transformer de lentes em resina e CEO da Concept Clinic em Belo Horizonte. Ó, os 3 de Belo Horizonte para gravar comigo aqui em São Paulo. Pessoal, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz em receber vocês aqui. Bom, vou começar aqui que eu tô do seu lado, Alan. É o mais velho, você merece. Mais velho, né? Cabelo branco. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, dividir essa mesa com 2 colegas de faculdade, né? Literalmente colegas de faculdade. A gente passou bons perrengues lá em Belo Horizonte. E vai ser um papo bem legal. E tomara que a gente fale muitas polêmicas boas também aqui, né? Deixar para os meninos aí também as bombas aí, vamos ver o que vai acontecer. Boa, obrigado, Pedro. Eu? O mais velho primeiro? O mais velho primeiro? Então vamos lá. Não sei se eu sou mais velho não, mas claro que eu sei, eu tenho certeza. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. Dessa vez fora do nosso estado. E aí, será que vai ter uma cachaçinha aqui? Talvez não, mas é um prazer enorme estar em São Paulo falando aqui com vocês. 2 amigos da faculdade, vi a correria deles, 2 cantores. Será que vai dar uma palhinha Aposentados. Não canta mais não? Sai caro pra dar palhinha, você sabe. Aí o cachê subiu. Mas eu vi um pouco da correria nossa e assim, parece tão um sonho estar onde a gente tá hoje e poder passar isso pra frente, ajudar outras pessoas, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E acho que vai dar bom aqui hoje, hein? Se a pessoa escutar 10% do que a gente passou e aplicar, ela não gasta o tempo que a gente gastou. Não gasta. E assim, tô feliz demais de estar aqui e aproveitando o gancho que você falou, cara. Eu, como venho aí, calouro de vocês, né? A gente veio da mesma faculdade. Muitas coisas que vocês passaram, como amigos, me deram conselhos e realmente eu consegui atalhar e chegar onde a gente tá hoje. E esse atalho durou quanto tempo, você sabe dizer? Cara, eu não sei precisar... 8, 10 anos que tá na caminhada? Tem quase 8 anos, assim. Mas assim, o tempo que eu consegui atalhar, eu não consigo te dizer, porque eu tenho certeza que foi muito, né? Assim Sim, como a gente consegue atalhar o caminho de muitos alunos que passam por nossos cursos, né? Ensinando ali, dando algumas coisas mastigadas já para que as pessoas cheguem mais rápido onde precisa. Uma coisa que é fenômeno que eu uso pra minha vida até hoje, escuta quem tá onde você quer tá, ou quem tá no caminho até lá, mas não escuta quem tá pra trás. Parece um pouco de arrogância, mas isso aí vai te atalhar um bom tempo. Show. Bom, galera, eu tô muito feliz porque eu recebo muito feedback positivo dos episódios que a gente gravou individualmente. E olha, eu vou falar pra vocês, isso aqui é sinônimo de vencer na vida, no meu caso também, viu? Porque eu tenho uma admiração muito grande por vocês. Eu tenho aqui centenas de dentistas que a gente atende lá no Instituto que acompanham o trabalho de vocês, que são fãs do trabalho de vocês. E poder estar aqui representando também esses clientes que a gente atende ao lado de vocês, juntar vocês aqui, é um privilégio pra mim. Então, muito obrigado por dedicar tempo de vocês a compartilhar conhecimento mesmo com a galera e aceitar o meu convite. Estou muito feliz. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio, que todos os domingos sai um episódio novo. E eu quero começar falando sobre 2026, porque assim, galera, tá uma loucura, né? A gente já começou esse ano escutando assim, cara, é reforma tributária, é Copa do Mundo, eleição, um monte de feriado, vai ser um caos. Já começa todo mundo pensando que o ano vai ser terrível. Desanimando, né? E eu quero, assim, pra gente começar, uma frase de cada um aí, se vocês pudessem resumir um panorama geral do que vai ser odontologia em 2026 pra vocês. Vai, vou começar por você, Pedro. Eu acredito que quando todo mundo acredita que vai dar errado, quem pensa que vai dar certo chega na frente, né? Boa. Então, eu acho que
vejo um cenário muito preocupante para muitas pessoas. O Brasil, ele vive um momento difícil, né? A gente sabe disso. Politicamente nem se fala. Mas eu acredito também na esperança do brasileiro. A gente nunca teve vida fácil. Eu acho que já passamos momentos muito mais difíceis, né, Ricardo? Já. Então, acredito que vai dar tudo certo, desde que a gente saiba se proteger dos problemas que virão pela frente aí. Inclusive, a nossa ascensão foi no pior momento que eu entendo pela história da minha vida, pandemia. Você tinha que usar máscara para... Na verdade, a gente não podia nem atender. Lembra disso? E foi uma época de ascensão sua e minha. Verdade. Meio da pandemia. Pensa isso. Então, é o que o Pedro falou. Enquanto muitos acham que não dá para fazer, um que tenta fazer e não para, ele tá na frente de milhares. É uma oportunidade 2026. Eu tô fazendo assim para mim mesmo. Show. E você, Lucas? Cara, você fez essa pergunta e eu acho que as coisas se repetem, porque sempre as pessoas têm desculpas pra falar esse próximo ano vai ser difícil, e aí às vezes sempre coloca a desculpa ali na política ou em algo do tipo, e a gente tem a opção de escolher olhar pra frente e fazer acontecer, ou olhar pro lado e ficar preocupado com o que pode acontecer. Então que a gente faça acontecer o que a gente quer, né? A gente ter foco, ter disciplina e realmente não nos preocuparmos ali com o que vai dar errado. Mentalizar essa energia de que vai dar tudo certo e vai, eu tenho certeza. Eu tenho um fator histórico também que eu andei pesquisando, que todos os anos, historicamente, que as pessoas imaginavam que ia ser ruim, foram os melhores porque a pessoa já se dedica mais, trabalha mais, gasta menos, porque ela já tem na cabeça que esse ano pode ser muito ruim. Então ela já se organiza melhor desde o começo, já trabalha mais, já gasta menos dinheiro à toa e acaba lá no final do ano sendo um ano positivo. Então eu acredito que pode ser um dos melhores anos da vida de quem tá assistindo a gente, desde que ele faça parte dele, né? Nós estamos em janeiro, né? Esse ano eu já fiz muita coisa. Então, janeiro tem 150 dias, né? E posso abrir... Dia 150 de janeiro. Eu posso E abrir 150 mil boletos. Eu posso abrir um dado para vocês aqui, é até incrível isso falar, porque eu acho que é importante para dar uma amenizada, assim. Já é um dos melhores meses da clínica de todos os tempos. Janeiro. Olha pra você ver. E eu não tô falando aqui de, assim... Cara, pensa o seguinte, nós começamos o ano dia 12. E hoje é dia 27, 28 a gente tá gravando aqui. Então, o que aconteceu? Por todo mundo justamente estar preocupado que vai dar errado, muita gente segurou o investimento em tráfego, segurou o investimento em marketing, e quem colocou o dinheiro colheu frutos. Então é sempre o que o Ricardo falou, olha, quando todo mundo tem medo, quem arrisca colhe. Então acredito que a gente tem que pensar muito em arriscar um pouquinho, com cautela, obviamente, se proteger, né? Mais importante que ganhar é não perder. Mas é um ano que eu acredito que corre a grande chance da gente até ganhar essa Copa do Mundo aí, porque 2002 foi desse jeito, né? Tem que ter mais vontade de ganhar do que medo de perder, né? Justamente. Boa. É verdade. Quando tem menos competidores, é mais fácil de chegar lá na frente. Então, Se tá todo mundo imagina escondido todo dentro de casa. mundo, tá bom pra todo mundo, o tráfego tá baixo, o custo pra adquirir paciente tá fácil, tá baixo, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, eu tô vendo como oportunidade, todo mundo que eu converso, eu falo a mesma coisa e até então, pra mim, janeiro tem sido um ano muito bom, mas eu tô me desdobrando. Foi talvez o janeiro que eu mais ralei na história, eu não tirei férias, então eu não tive, dei uma descansada Tá com no final bebê do pra ano. cuidar? Pra mim, eu tô no 13º mês de 2025. Tô com o bebê dentro de casa, então me desdobrei, mas o resultado veio. Agora você sabe o preço da fralda, né? Nu. Só sabe- o chá de bebê me salvou. Abrindo dados, igual o Pedro disse, janeiro também foi um dos meses que a gente mais fechou cliente lá no Instituto. Eu acho que a galera começou preocupado com o ano e já tá querendo todo mundo se organizar Se financeiramente. organizar, Talvez é uma luz acendendo aí. Esse lance de reforma tributária assusta muita gente, né? Aqui eu sei que ninguém é contador, nós nem precisa ficar entrando em... Se você não fala que tava tendo, não tava nem sabendo. Nós não precisa Que é ficar isso entrando em termos muito técnicos, mas vocês concordam comigo que o dentista, ele não precisa saber tudo, mas ele precisa ter um bom contador, porque senão, cara, ele pode se enrolar esse ano também, né? Alan, eu acho que o que acontece? No Brasil, a gente, como empresário hoje, como dentista, mesmo se você tem um consultório ali, eu lamento informar que a odontologia é 10% do que vai resolver seu problema hoje. Porque se você só é dentista, você pode estar ganhando dinheiro, cobrando um valor de um procedimento que no final das contas você está pagando para trabalhar. Então, não só na questão contábil, mas também na questão financeira, de organização de contas, você tem que ter nem que for uma planilha ali para fazer um trabalho, né, para começar. Você tem que saber sobre a base do marketing, porque se você não está
fazendo seu marketing, alguém tá fazendo, tá ganhando o seu cliente. Você precisa ter pessoas e lidar com pessoas daqui pra frente vai ser o maior desafio da humanidade, porque as pessoas estão preguiçosas, a mão de obra tá cada vez mais difícil. Então, assim, é desafiador pra quem é amador. Então, se você não entender um pouquinho de cada coisa aí, vai ser Não complicado, profissionalizar, né? É. Eu tenho uma conta na minha cabeça que eu aplico ela hoje, mas eu tenho bastante cuidado em aplicar ela, porque ela me serviu no meu início, na minha alavancagem, né? E como se diz, o que me trouxe até aqui não significa que é o que vai me levar para o próximo nível. Mas uma conta básica, ganhe o máximo que você puder, mas é o máximo que você puder mesmo, faça de tudo para ganhar mais e gaste o mínimo necessário. Eu faço muito isso na minha clínica, eu não fico olhando, tipo, nossa, né, igual o pessoal, lembra na nossa época, Pedro? O pessoal contabilizava gota de adesivo. O quanto que tira de um tubo de resina? Não, eu tenho tubo de resina para rapar com rodo na clínica. Compro muito, mas eu faço muito dinheiro com aquilo. Então faça muito dinheiro, gaste o mínimo necessário. Aí tem gente que economiza no material. Um fotopolimerizador ruim. Sua lente vai falhar. Não é isso que vai te deixar rico. Não é isso que vai te deixar rico. Não é economizar no cafezinho. Então essa conta sempre deu certo. No final do mês, eu perdi um pouco de dinheiro por não ter uma boa contabilidade. Perdi, mas eu ganhei muito. Então, tá Poderia tudo bem. ser melhor? Poderia, mas tá dando certo. É, né? mas isso não vai me levar, talvez, Entendi. pro próximo nível, entendeu? Mas, porque tem gente que é pequeno, tô falando por quê? Porque eu já fui muito pequeno, eu já tive clínica alugada. R$250 na tarde ali pra tentar fazer 1.000 naquele dia. Se você ficar esquentando a cabeça com isso, você não dá os primeiros passos. De medo. Sim. Nossa, eu não sou bom de matemática, então não vou começar. Não. Começa que aí, mas igual aquilo, faça o máximo de dinheiro possível, gaste o mínimo possível que você começa a colher frutos. Mas a contabilidade eu sinto que faz muita diferença mesmo. Até porque se você não tiver isso, você vai entrar em riscos que depois a conta vai chegar. Por exemplo, riscos tributários. Pô, você tomou uma multa de 150 mil. Eu tomei. É isso. Eu tomei uma multa de R$60 mil. Você tomou uma cacetada dessa, te prejudica muito. Tomei uma multa porque a contabilidade falhou E é o que eu tô falando pra vocês. Ter uma contabilidade já não resolve o problema. Não ter é um caos, né? Não ter um caos. Então, assim, o problema é que... Eu vou te falar. A contabilidade... Tem muito contador despreparado. Muito. Quantas vezes o próprio Alan aqui, que faz o nosso financeiro lá na clínica, ele já trouxe soluções que a gente trouxe pro nosso contador e aí a gente foi realmente ajustando os pontos ali. Eu acho que é um trabalho muito assim, da gente entender que não existe nada perfeito. É você realmente buscar soluções que vão se adequar ao seu negócio. Então, o dentista, ele vem com essa questão do livro caixa, bater o imposto de renda, essas coisas aí, tá mudando um pouco. Então, você tem que se adequar. Então, entender um pouquinho disso daqui para frente vai te ajudar muito, né? Mas eu acho, Alan, que mais importante do que a própria contabilidade é fazer o financeiro bem feito, né? Isso, porque reflete lá. Reflete lá e assim, só para resumir, porque nós não vai ficar batendo muito nessa tecla, depois eu vou trazer um contador aqui para dar uma aula disso para nós, mas tenha tudo na ponta do lápis, porque mudou muita coisa. Não dá mais para ficar recebendo um monte de coisa na pessoa física, não dá mais para ficar escapando aqui, escapando ali. Esse ano vai ter umas mudanças significativas que todo aquele lucro, todo aquele desvio de dinheiro que o dentista tinha e muitas vezes passava despercebido, não vai dar mais. Não vai dar mais. Então a gente tem que tomar... A partir de qual data? A partir do dia 1 de janeiro. Meu amigo. Então é o seguinte, olha, se se puder pagar no dinheiro é bom. Se puder trazer no caixa descontinho mesmo, na espécie agora, ó. Ou no Bitcoin também, né? Na permuta, a gente Então, vai brincando aí. E aí eu vejo a importância da gente começar, né? Quem formou já começar a fazer isso desde o início, porque a gente vem sem preparo algum da faculdade. Nossa, cara. zero Né? preparo. A gente vem sem orientação profissional de Você como estuda montar um saúde consultório e tudo coletiva, mais. mas não estuda ter um livro caixa, velho. Você não sabe nem o que é livro caixa quando tá na faculdade, né? Não sabe, marketing. E muitas vezes a gente pensa assim, deixa eu começar a ganhar dinheiro de verdade pra me preocupar com isso, vai empurrando com a barriga. E quando você vê, a naba tá grande, né? Igual o Pedro tomou aí de 60 mil. Então, a importância de quem tá formando agora já começar organizado, começar certo, né? E aí mostra a importância do trabalho de vocês, né, Alan? De realmente ajudar nós, dentistas, a nos organizar nesse sentido para que a gente possa ter menos prejuízo aí. Olha, eu tive um cliente que tomou um desse aí de 380 mil, uma multa. Nossa semana. E assim, não tem o que fazer, você tem que pagar. Você tem que pagar, não tem negócio com multa de imposto. Ou você paga ou você suspende o teu CNPJ. CNPJ tem que abrir outro. Então não vai Alan, ter jeito. já até aproveitando aqui, ó, tem algumas perguntas aqui, vou deixar à vontade pra você. Deixa aí pra nós. Acho que a gente pode escolher uma pergunta de cada um aqui depois e
responder Fechou. pra galera, né? Vamos pegar as mais criativas aí já já. Tem um aqui, desses tópicos desse ano, eu quero só falar rapidinho agora sobre Copa do Mundo e feriado, o que vocês acham que impacta no ano, ou se não impacta. E aí tem um último que eu vou deixar pro final, que é mais polêmico aqui. Mas vou começar com você agora, Lucas. Copa do Mundo e feriado, você acha que impacta no ano também? A Copa do Mundo, os jogos é à noite, acaba dando uma ajudadinha aí. Eu acho que impacta no sentido de que as pessoas às vezes estão com foco em gastar com outras coisas, né? E acaba que feriado também, se eu não me engano, eu vi notícia que esse ano vai ser um dos que mais tem feriado, Isso. né? É o E ano que vai prolongado, ter principalmente. 3 meses do ano não vão ser de dias úteis. Então, se a gente for pensar ali que a nossa clínica tá fechada, a gente tá gastando ali, tá pagando por aquilo, de uma certa forma, a gente toma um prejuízo quando tem muito feriado, né? A hora clínica fica mais caro, porque se você Sim, divide a hora com clínica por certeza. semana e tem menos semanas pra você atender. A verdade é que quando a gente é aluno, a gente é doido por ter feriado, mas depois que a gente tem o próprio negócio, a gente passa a detestar, cara. Essa é a maior verdade. Mas E aí, assim, Ricardo? eu acho, até então pra mim tem sido assim, tá tendo mais feriado, mas o público que eu atinjo hoje não é o público mais CLT, sabe? Também não é gente muito rica, mas é o cara que desembola, tem um Que trocado. consegue... Então, pra ele, a quinta, que vai ser um feriado, pra ele atender, ele é lindo. E pra mim também vai ser lindo, entendeu? Então, até então, eu não senti diferença em questão disso. Já minha agenda tá indo pra meio de fevereiro. Carnaval, por exemplo, vai ser uma semana, se não me engano, inteira. Vai pegar uma segunda até... A outra eu vou atender segunda, terça e quarta, quinta e sexta eu descanso. Eu acho que é uma oportunidade, fazer do limão a limonada. Você encaixa o paciente ali, você que decide se trabalha ou não. Beleza, você não vai ter um funcionário para te ajudar, mas marca um procedimento de avaliação, um procedimento mais simples, não marca cirurgia. Eu acho que dá para ir adequando. Até então, eu acho que não vai atrapalhar tanto assim, não. Boa. Uma coisa que sempre aconteceu comigo foi pacientes que gostariam de ser atendidos aos sábados, geralmente empresários, ou mesmo à noite, ou mesmo em feriados. Então, assim, de fato, para quem trabalha com resina, por exemplo, eu acho que não impacta tanto, porque de fato você não vai ter ali a sua equipe, né? Se você alinhar com eles ali e puder alguém te ajudar, mas para procedimento, por exemplo, eu acho que não vai causar nenhum problema. É legal vocês falar isso, porque a galera pode enxergar como oportunidade, realmente. Usa isso para atender aquele paciente Por na exemplo, correria, que não tem tempo. Eu não faço só lente resina. Pelo contrário, minha especialização é reabilitação oral, é implante e prótese. A lente resina foi o caminho que eu achei. Os pacientes adoram fazer quando tem tempo para eles não trabalharem. Por exemplo, fazer numa quinta, eles não trabalham sexta, nem sábado, nem domingo. Isso, ótimo, oportunidade. Pós-operatório, ótimo. Então, eu vou usar muito isso ao meu favor. Talvez vai impactar mais para aquelas clínicas igual eu atendo, a clínica que tem aquele fluxo de um monte de atendimento diário ali, de clínico geral, que entra gente toda hora. Pode ser. Aí talvez vai impactar. Aquela clínica que tem uma média de faturamento de 5 mil por dia. Aí um dia menos 5 mil. 2 dias menos 10 mil. E ainda eu acho que as clínicas que fecham, por exemplo, uma clínica que fecha, ao meu ver, é uma clínica que tem lá seus 5 funcionários. Aí os 5 não vão ir. Como que funciona uma clínica nesse volume? Uma clínica com volume, né? Isso. Elas vão acabar fechando. Logo, a gente que vai estar aberto é mais uma oportunidade ainda de vir a gente que quer se atende. O Pedro veio saindo da clínica 22, 21, eu não faço isso mais. Mas também porque não tem um paciente que chegou e falou que vai pagar, senão eu tava lá até as 20, 21. Mas eu vou soltar um segredo aqui. Eu aprendi o seguinte. Eu sou um cara que... E eu acho que até se conhecendo mais ao longo do tempo, a gente tem que se adequar àquilo que sua fisiologia te dá. Eu não funciono muito bem pela manhã. Não adianta se colocar nada pra mim 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Você sabe muito bem disso. Por quê? A minha vida toda, eu e o Lucas, né? A gente cantava à noite. O Ricardo sabe disso. Eu chegava na faculdade, eu dormia. Porque eu tava cansado à noite. O período da manhã era o período do sono dele. Entendendo isso, eu percebi que minha performance, ela começa da tarde pra noite. Então, eu começo a atender paciente 11 horas da manhã. Então, eu atendo 11, 10 e meia da manhã. Então, eu posso ir até 9, 10 da noite, porque eu... Você já descansou ali. O que eu ganhei com isso? O paciente, que justamente é o empresário, que ele fala assim, cara, não dá pra ir 7 horas da... Se eu precisar marcar uma consulta 4 horas da tarde, esquece, eu não vou conseguir ir. Agora, se o cara me atender 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu consigo ir. Então, muitas vezes, olha a oportunidade que a gente às vezes não sabe que tem. Os grandes empresários, as pessoas que realmente estão ali no corre, que eles só tem tempo à noite ou final de semana, cara. Então, eu tô atendendo... O feriado. O feriado. Vai ter muito esse ano. Verdade. Eu não tenho problema. Assim, eu tenho um alinhamento com a nossa equipe lá, né? Não fica todo mundo. A partir das 19 horas, 70% do time vai embora, mas fica eu e mais 2 lá. E a gente, se tiver de fazer avaliação, a gente faz. Se tiver de fazer procedimento, a gente faz. E é super tranquilo. Porque eu vou pra casa, durmo,
durmo até mais tarde, vou pra academia de manhã, minha manhã é bem tranquila, começo o dia tranquilo, eu não começo o dia mais acelerado, então eu começo a acelerar. Qualidade de vida, né, Pedrão? É você ajustar o que você acha que vale a pena. Bom, nós já resolvemos 3 problemas aqui que as pessoas enxergam como problema, mas a gente já viu como oportunidade. Primeiro, o negativismo do ano, a gente viu que é uma oportunidade para começar diferente. Segundo, os feriados, você acabou de transformar numa oportunidade de ganhar mais dinheiro nele. Terceiro, a Copa do Mundo, segundo o Pedro, pegou na ganhar ela ainda, principalmente Você se tá você falando levar o Neymar. Se Gol não do levar, Neymar. não ganha, mas tem que levar o Você Neymar. tá falando com 3 pobres que arrumou alguma coisa na vida, meu filho. E eu sou o quarto. Eu sou o quarto pobre aqui que arrumei alguma coisa na vida. Então aqui vai sair daqui a pouco, nós abrimos no CNPJ, 2026 o ano. Aqui é 4 pobres que deu um jeito na vida. Então, assim, agora eu vou trazer o mais foda. Eu nem sei se eu vou falar esses palavrão aqui. Depois, eleição, cara. O que vocês acham? Não, eu tava esquecendo. Eu pago as multas tudo, não voto? Puta que pariu. Eleição. Vamos começar, vai, Pedro. Você acha Vamos que a eleição começar com o mais impacta? polêmico. Eu vou falar bem a verdade aqui. Eu não vou. Quem me conhece sabe, eu tenho uma tendência a princípios de valores bem claros sobre o que. E não só falando de política, né? Eu sou um cara família, eu prezo pelas coisas certas, eu sou um cara que eu gosto de gente honesta, eu não gosto de gente que fica tirando vantagem dos outros. Eu não gosto de jeitinho, eu não gosto que você me dá nada, eu quero que você me permita construir. Então não preciso nem falar que o que está acontecendo no Brasil hoje, eu não sou a favor. Então o que eu torço para o Brasil? É que, de fato, nem é questão de Lula ou Bolsonaro. Eu acredito que poderia haver algo novo que realmente falasse o bem para o Brasil, que permitisse o empresário fazer o que ele quer fazer de bem pro Brasil. Tira o empresário do Brasil hoje, o que sobra, meu irmão? Então é contada uma história aí que o empresário é o grande vilão. Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Eu defendo eu poder ter qualidade de vida, oferecer isso pra minha família, pro meu filho poder ter segurança. Agora, um país como o nosso aqui, cara, o que esperar? É isso aí. E vocês, menino? Dica pra vocês também que ministram curso e tudo mais. Teve uma época que eu me posicionava muito em política. Eu não entendo nada de política, nada mesmo. Então, assim, comecei a me posicionar porque realmente é nítido ver um lado e o outro. É igual time de futebol, né? Tem 2 camisas. Uma prejudica muito a gente que não ganha dinheiro, a gente tem que fazer dinheiro. Então, automaticamente, você escolhe ali o que é mais óbvio, né? Então, mas quando eu comecei a me posicionar, eu comecei a perder aluno, que é algo que também me dá dinheiro. E aí eu comecei a pensar na cabeça desse cara que não é... vamos falar aqui, direita e esquerda, só para titular 2 times. O cara que é de esquerda, ele na cabeça dele, para ele tá 100% certo, mas ele paga ali o meu curso, às vezes ele vai aprender comigo. Então assim, para não fechar portas de comunicação, eu não me posiciono na internet mais. Mas obviamente eu sou de direita, eu sou do empresário, o empresário tá se ferrando no Brasil, então tá tudo errado pro nosso lado, a gente quer que mude, igual o Pedro falou. Mas na internet você não vai me ver posicionando questão religiosa, nem questão política. Porque da internet também eu ganho dinheiro. Eu aprendi isso na época que eu vi o quanto de aluno que meio que eu perdi, eu falei, caramba, o Brasil realmente é bem dividido no meio mesmo, em relação à política. A gente acha que não. A nossa bolha parece que todos aqui, eu sei que joga o mesmo time, quer que o imposto abaixa, quer que melhor escola, quer melhor segurança, né? Você não quer um político que cria benefícios para bandido, não existe isso, né? Na nossa bolha. Mas existem várias bolhas e aí quando você rompe a comunicação com uma, você automaticamente fechou aquela porta. E ali tem muita gente. Que às vezes pode ir lá comprar seu curso, assistir só e falar, caramba, acho que eu tô errado nesse trem aí, entendeu? É verdade. Então, publicamente eu não me posiciono em relação à política por questão financeira. Não, é estratégico. Mas você tá certo, tá? Eu tô errado mesmo, mas eu falo. Não, mas não tem certo ou errado. Sabe o que acontece? Você não tá errado. Eu fiz um post ano passado e quando eu fiz o post eu perdi uns 4 mil seguidores. Mas quando eu fui ver o que eu tava perdendo de seguidores, eu falei, cara, aqui não é uma turma, no meu caso, que vá comprar algo do meu curso, do meu produto. E até paciente. A gente, às vezes, vai ter um problema porque são pessoas, por exemplo, eu tenho um cara que ele é paciente, que é um cara concursado. Ele é um cara que talvez eu vá perder esse paciente. É uma loucura você falar hoje na internet. Mas eu entendo... Não, pô, você é um bom dentista, não perde nem bom dentista fácil, não. Se você... Eu acho que eu sou um cara que desde a faculdade eu não tenho freio, não. O Ricardo sabe disso. Eu falo aquilo que realmente eu... Mas você melhorou demais, viu, Pedrão? Mas a idade, parabéns. Né? A idade, né? Ele começou a pisar um pouquinho no freio, assim. Menos polêmicas, né? Se hoje ele pisou, eu fiquei pensando como era antes. Ele engrenou o carro, pelo menos. Antigamente, meu filho, tacava isolamento absoluto no chão. O que você acha, Lucas? Cara, eu penso muito igual o Ricardo. Você falou isso, Ricardo, e faz muito sentido, assim.
eu sou um cara, quem me segue deve perceber que eu não me posiciono politicamente no Instagram, mas obviamente eu tenho o meu posicionamento, tenho as minhas, né, a minha crença política ali, e eu acho que a gente concorda com tudo aqui, que a gente tá num cenário que não é legal, e um certo tempo da minha vida, eu estava muito frenético acompanhando política e tudo mais, e eu percebi que isso estava tirando um pouco do meu foco. Eu estava preocupado demais em notícia de um lado, notícia de outro, e isso estava me fazendo mal. E quando eu percebi isso, eu parei de seguir na minha rede social tudo que era de política, e eu ouvi uma frase que fez muito sentido. Seja você o governante da sua vida. E daquele momento para frente, eu fiz isso. Me desliguei de me preocupar demais com a política, porque sempre vai ter discussão de um lado, discussão de outro, e o ciclo vai se repetindo. Enquanto as pessoas estão preocupadas ali em brigar entre direita e esquerda, eu estou preocupado com governar minha vida, fazer acontecer, independente do governo que tiver por aí. Mas claro, a gente quer um cenário novo para o nosso país, a gente quer o melhor, claro, até porque a gente vai ter nossos descendentes, né? Você foi papai agora, exatamente. Ricardo, e você quer um bem para sua filhinha ali, e para quem vai vir pela frente. Mas isso que você falou é muito interessante. Lá em casa, na minha casa hoje, nunca teve cabo de televisão. Eu não deixo chegar nada que é de influenciar massas na minha casa. Tudo é eu que pago e eu que seleciono. E ao longo do tempo eu fui percebendo que as pessoas não fizeram isso. Quem não fez isso, cara, tá no mesmo lugar. Eu tô falando aqui de 10 anos de formado, mais 4 de faculdade, mais 2 de curso técnico, ou seja, 14, 16 para 17 anos que eu tô na luta. Uma pessoa continuar no mesmo lugar, cara, ela tá sendo manipulada, ela tá sendo influenciada. Então, o fato de eu não entender de política, para mim, é uma vantagem. Já viu aquela frase que quanto mais ignorante em algo você é, mais feliz você é também naquela situação? Eu prefiro continuar sem entender, continuar com a minha ignorância, porque entender não vai mudar nada. Ah, um voto muda. Não muda. Por isso que às vezes eu pago a multa e não voto, porque eu tô com preguiça de sair da minha casa e ir lá votar, porque eu sei que não vai mudar, mas eu vou governar minha vida e não vou deixar essas coisas me influenciarem, tá? Então, por isso também que é interessante estar num lugar que pessoas que estão onde você tá te influenciam. O que vocês três falar aqui, eu vou só apoiar, meu amigo. Vocês podem até falar, não, vota no Lula. Beleza, vocês três estão falando, vocês estão indo pro mesmo caminho que eu tô indo. Porque eu não gosto de acompanhar. Isso me tira, me suga muito. Globo, essas coisas, cara, eu cortei da minha vida e só tive bom resultado. Recomendo, inclusive. Inclusive, o que o Ricardo tá falando aí é uma das leis naturais de quem tem sucesso, né? É um pouco de estoicismo. Eu tenho lido muito sobre isso. É de você focar naquilo que você controla, né? Porque, de fato, a política, a gente tem interferência. De fato, você consegue interferir bastante? Não. Cara, o cara tem a sua participação. O cara tá caminhando não sei quantos km a pé e ele não consegue ser o presidente do Brasil. Eu vou fazer alguma coisa? Não vou. Não tem como. É que assim, se todo mundo pensar assim, nós estamos mais lascados ainda. Eu acho. De fato é. Eu acho que o tema ele é complexo, né? Isso, é muito complexo e eu acho que não tem como que a política ela é complexa? Porque mesmo concordando na mesma diretriz são pensamentos e ideologia e pensamentos e filosofias diferentes, né? Uns são mais... Eu, por exemplo, me posiciono mais de forma mais firme. E os meninos, eles entendem que, cara, às vezes não vale a pena me desgastar com isso. Mas, ó, é uma coisa que todo mundo aqui deve concordar. O que eu odeio é o fanatismo, cara. A partir da hora que você é fanático demais por algo, você perdeu totalmente a razão. Fica cego com o outro lado. Eu queria muito que a gente tivesse uma opção interessante para esse país. Uma terceira via. Porque eu tô cansado de alguém me perguntar assim, Alan, você é Lula? Eu falo, Deus me livre. Aí você fala assim, mas então você é bolsonarista? Eu falo assim, cara, eu também não. Mas você tem que ser alguém, cara, eu não tenho que ser. Tem que ser, não. Eu não tenho que ser. Porque eu só queria alguém para presidente do país que já governou alguma coisa. Que fosse um carrinho de cachorro-quente. Mas eu queria alguém que administrasse o nosso país, que já tivesse administrado algo. Igual vocês administram o consultório. Igual alguém que já administrou alguma coisa. Agora nós escolhe para governar um país alguém que nunca governou nada, cara. Alguém que só viveu de política. Alguém que nunca construiu nada. Isso não faz sentido para mim. O Enéas falava isso há anos atrás e o povo falava que ele era louco. Mas, tipo assim, pra você ser dentista, você precisa de uma formação. Pra você ser advogado, você precisa. Mas pra você ser presidente, você não precisa de nada. Você só precisa convencer a massa. Então, a gente faz parte de uma população que teve sorte, talvez, em partes, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso. A gente teve sorte. A gente nasceu num lugar que favoreceu a gente.
A gente não é dos mais sortudos, a gente não nasceu nos Estados Unidos, né? O Warren Buffett tem uma frase que ele fala assim, eu sou o mais rico, mas eu nasci nos Estados Unidos, na melhor época dos Estados Unidos, e tive a oportunidade de aprender. A gente não, a gente nasceu no Brasil, cada um, mas não podia ter sido pior, podia ter nascido lá na Angola, lá no Tem país coisa da ruim Ásia. no mundo, né? Tem muita Isso. coisa ruim no mundo. E, pô, você ganha mais de 28 mil reais hoje, você faz parte E do 1%. a gente não tá falando mal da Angola, só pra ficar claro, né? Isso, tô dando um exemplo, porque lá a vida é um pouco mais Nem difícil sei que a onde é. nossa no Brasil. Aí eu quero dizer assim, você ganha mais de 28 mil reais hoje, nós faz parte do 1% mais rico do Brasil. Se você que tá assistindo hoje ganha mais de 15 mil na tua clínica, você faz parte do 1,6 mais rico do Brasil. Você ganha mais de 5, você faz parte aí dos 8% mais ricos do Brasil. Loucura, Então tem bicho, muita loucura. gente, nós vivemos num país muito desigual. Muito miserável. A verdade é essa. E assim, quanto mais miserável a sociedade é, mais fácil ser manipulada, porque Sim. são dados. Eu sou da Bahia, até para vocês entenderem, eu moro em Belo Horizonte e sou da Bahia. E quem é da Bahia, né, do Norte e Nordeste ali, sabe o que é a política, a né? dificuldade, ela sempre aconteceu e, de fato, a política ela se aproveita muito disso. Então, se você cai para o interior do sertão da Bahia, que é lá minha região, que é Guanambi, você entende por que as pessoas elas pensam dessa forma. Porque até hoje só tem Globo, né? Então, são pessoas que, às vezes, realmente não tiveram acesso à água e energia, foram ter agora 10, 15 anos. Então, assim, é complexo, o país é muito grande, são pessoas que pensam de forma diferente. É Flamengo e Vasco, é Corinthians e Palmeiras, é Cruzeiro e Atlético. É difícil de você chegar num ponto em comum. E eu tenho um plano pra essa pacatez minha, né? Nem sei se existe essa palavra, mas o fato de não me interessar e não querer saber e eu ter tido resultado dessa forma me faz cada vez mais me afastar desses faz sentido. assuntos. E eu tenho um plano pra isso. Graças a Deus eu consegui, juntar um bom patrimônio. Eu gosto muito do Brasil, por questões familiares, ainda mais agora que eu tive um bebê, mas um plano meu que ele tá, quase engatilhado, vai depender muito dessas questões políticas, etc., é migrar tudo que eu fiz aqui pra fora. Tô estudando inglês. E isso, cara, é totalmente possível. Claro que Totalmente possível. Mesmo você não tendo juntado nada. Eu acho que aí é até mais embalo pra você ir. Mas hoje eu tenho o poder de ainda escolher, sabe? E tudo isso sem entender de assuntos políticos. Ô, Ricardo, você falou uma coisa muito interessante que eu acho que vale deixar aqui pra galera, você falou assim, aqui se fala muito em ganhar dinheiro no Brasil, né? Olha que loucura, a gente é ensinado desde pequena. Quanto você ganha? Cara, ninguém ganha nada. Isso é uma filosofia, parece tão inocente que o americano não fala quanto você ganha, não fala quanto você faz. Não fala, Quanto dinheiro você faz? E outra, que a gente é por mês, né? Isso. Eu aprendi uma coisa com eles, por dia. Quanto você faz por dia? Se não cair um pixinho aqui, meu amigo, no dia eu já mexo uns pauzinhos, solto um link, vendo um pincel, sem conto. Então o negócio é todo esse, dia tem grana. que mudar a mentalidade aí. Não é o quanto dinheiro que você ganha, não, cara. Quanto dinheiro você faz. Porque ninguém ganha, né? Você ganha? Nossa, qual que é a... Eu não lembro a última vez que alguém me doou um pix. Eu nunca ganhei dinheiro, não. Eu precisei trabalhar muito. Não, ganhei. Trabalhar. Ganhei 50 reais da minha avó. Foi o último dinheiro que eu ganhei. Você deve ter feito alguma coisa. Não, e não faz muito tempo, não. Foi uma visita que eu fiz pra ela tem um mês. E ela fez questão de dar coisa 50. de vó, né? E nós tentou negar, ela brigou. Então não tem como você negar, não. Você tem que pegar. Nem num bingo você ganha, porque você tem que comprar o bingo. Então tá aí. Vamos abrir essas perguntas aí. O que você tem aí, Pedro? Vamos escolher uma pergunta aí. Tem umas legais aqui também. Então bora. Uma boa pergunta aqui, ó. Como lidar com as clínicas pop? Pedrão, você que veio da pop. Eu não posso falar que eu vim da pop, porque eu trabalhei só 15 dias e saí, não aguentei. Então vamos responder essa daí. Como lidar com as clínicas pop? Como lidar com a clínica popular? Bom, não dá para generalizar e dizer que o cenário é ruim para todo mundo, né? A gente tem que entender que, igual na questão da sociedade, muitas pessoas não têm acesso a uma odontologia que a gente acredita ser uma odontologia de excelência, né? Eu acho que o grande problema, na verdade, da clínica popular hoje é que se traz franquias de empresários que não entendem do mercado. Os empresários, eles estão ali para vender essas franquias para dentistas que não são preparados para tê-las. Esse cara compra o sonho, ele entra para dentro do mercado que ele não conhece, ele é desamparado, a conta começa a não fechar, ele está endividado com o investimento que ele fez, ele não vende porque eles falam para vender no boleto e começa o paciente a ficar inadimplente, vai virando a bola de neve e esse cara que sonhou em ser dentista um dia se tornou um gestor quebrado. O paciente que ele vai ser atendido ali, ele vai ser mal atendido, porque a qualidade do material precisa ser baixa para que a conta feche, para que tenha margem ali. O dentista que vai trabalhar para essas clínicas populares,
eles são muito mal pagos, geralmente recém-formados, que também vão prestar um serviço de baixa qualidade. Ou seja, é uma bola de neve que vai se construindo ali que não fica bom para ninguém. Então, no final das contas, o que você tem que fazer? Você Tem tudo pra dar errado. tem tudo para dar errado. Então, o que eu fiz, por exemplo? Eu estava na clínica popular, me incomodando demais com aquele ambiente que me falava para vender mentira para paciente, e eu entendi que eu não mudaria aquele ambiente mais. Eu mudaria de ambiente. Então, eu pensei o seguinte, peraí, eu vou conseguir fazer essa clínica aqui no Barreiro, se transformar numa clínica que eu imagino que ela possa ser. E você tentou, né, Pedrão? Eu lembro da história. Eu gravei vídeo lá para a tela da recepção, eu mesmo editava Eu lembro. no YouTube. Eu lembro. Eu conversava com o dono, vamos implementar ferramentas aqui, vamos trazer câmera fotográfica e tudo mais. E a galera vem olhando para mim assim com aquela roupa branca. E eu com jaleco e gravata. Então, tipo assim, se você... Você era o deboche do Era lugar, o deboche, né? o cara me solta bem assim, ué, Pedro, você virou pastor, um dia que eu pus uma gravata lá. Eu falei, pô, mas eu tô me investindo para eu vir atender seu paciente melhor, pra gente poder vender mais tratamentos aqui, para cobrar melhor. E eu era extremamente criticado ali dentro. Então Você ficou quanto tempo nisso aí? Só pra quem tá te escutando, ficar só mais um dia lá pra ele lá pedir conta, não ficar mais. Eu Porque não fiquei faz na sentido. clínica popular 2 anos. 2 anos. 2 Puta que anos. pariu. Porque, de fato, parecia que não tinha outro caminho. Só que aí eu acho que entra nesse ponto aí, Ricardo, que é o que a gente teve a sorte, né? A resina, ela entra na nossa vida como uma porta de libertação, né? Então, quando eu aprendi que a resina, ela poderia me dar numa tarde o que a clínica popular não me daria em 3 meses. E você carrega no bolso. Então eu falei, peraí, tem uma oportunidade aqui. Então, através da resina, eu consegui entender que eu poderia cobrar do meu paciente 8, 10 mil reais em um dia, uma tarde, e que na clínica popular, trabalhando de segunda a sexta, eu não conseguiria fazer 4 mil reais. E qual que é o melhor de tudo isso? Eu ia lá para a cidade do interior, lá em Ouro Branco, eu ia lá para Bahia com a mochila nas costas, igual o Ricardo pegava material, colocava na mochila e atendia esse paciente lá, alugava um consultório baratinho e fazia o tratamento por 10 mil reais, tinha um custo de uns 500, 800 reais, ou seja, peraí, tem uma oportunidade de negócio aqui. Então eu falo, se você está na clínica popular, se você está batendo cabeça, a conta não está fechando, você está trabalhando demais, não está feliz, quer largar a profissão, tem uma oportunidade aí. Aprende a fazer resina que custa barato para aprender, custa barato para comprar os materiais. E no primeiro caso que você fizer, você já tem lucro. E se você faz o primeiro caso, fica legal. Bom, vou fazer o segundo, vai melhorando. É um processo de evolução. Irmão, imagina se você fecha um caso de resina por mês. Um só, Alan. Já é, pelo menos empata com o salário que Se ganha. você tiver um dia no mês vendendo um tratamento a 8 mil reais, que te dá uma margem ali de 70%. Mas vamos lá. Temos 2 antigos cantores de comunicação fácil aqui. Vocês dois sentam em qualquer mesa e desembola. Sabe o que eu recebo muito aqui? Como fechar o meu primeiro paciente. Eu falo muito, às vezes você não vai nem fechar, você não vai nem ganhar. Arrumo meu primeiro paciente. Como? A galera não tá sabendo comunicar. Então você pulou uma etapa aí que a galera tem dificuldade, sabe? Vender, né? Não, vender é pra ganhar dinheiro. Fechar um caso, de graça. Não, e o outro ponto, às vezes a pessoa tá preocupada em querer já ganhar desde o primeiro caso. Exatamente. Quantos casos que a gente fez pra ter casuística ali, fotografia pra postar e aí sim atrair pacientes. Mas e eu e aí o sim Ricardo, ganhar. a gente fez o primeiro caso na faculdade com um amigo nosso. Testamos uma técnica lá, né, Ricardo? Usamos ele de cobaia mesmo. Usamos de cobaia. Ele tá vivo? Tá tudo certo Tá lá? vivo. Não caiu os dentes? Não, Caiu, já né? Só trocou. os dois centrais. Já trocou. Mas qual que é o legal, ó? Você pega o seu amigo, sua sogra, gente que você não gosta, e dá de presente. Cobra só o material. O Lucas acabou de dar um insight aqui que eu faço até hoje. Tá? Você arruma o seu primeiro paciente, você não consegue vender pra ele não, cara. Seu primeiro cliente, como é que foi? Moço, meu primeiro cliente foi quase pagando pra ele. Pagando pra ele ser seu... Deixa Cara, eu fazer isso aí. E a galera hoje fica assim, fica aqui, não tem paciente. Foi, cara, arruma, põe um link aí no seu direct. Eu só tenho 1.000 seguidores, 1.000 pessoas, é muita gente, Como cara. você ia falar pra 1.000 pessoas individualmente? A galera hoje tá assim, cara, eu acho isso ótimo. Quanto mais gente ruim, eu vou Eu acho que tá muito ligada em relação às pessoas, elas não têm a coragem de começar. Elas criam muita barreira para começar. E aí você pergunta, vamos lá, quantos 1.000 alunos você já não deu curso ali? Eu já tive vários alunos também, o Lucas também. Cara, pensa o seguinte, quantos que você olha hoje e fala, rapaz, esse aqui voou, esse aqui voou. É a maioria? Não, mas não é é a a maioria. Não, é bem a minoria, na verdade. É bem a minoria.
E quando você olha essa minoria, qual foi a atitude que ela tomou? Ela colocou em prática aquilo que a gente passou. Deu o primeiro passo. A diferença... Ela fez o que você fez, cara. Cara, a diferença de quem dá certo e quem não dá é quem tenta mais vezes. Porque quantas vezes você fez caso de resina no início? Eu lembro que o Ricardo, ele ainda foi pra cirurgia. A gente tentou cirurgia, né? Tentamos cirurgia ainda. Ele ainda tentou mais tempo que eu. Eu comecei na resina, depois o Ricardo começou na resina, depois o Lucas foi lá pra parte de harmonização, depois foi pra resina. Cara, você roda e acerta uma coisa ali, mas você tem que ficar focado naquilo ali até dar certo. Porque se você não parar em alguma coisa até aquilo dar certo, você vai achar que qualquer outra coisa vai dar certo um dia. Eu tive que fazer, sei lá, mais de 10 enceramentos para fazer meu primeiro caso. Eu tive que fazer mais de 100 casos para olhar para os meus casos e começar a achar que ficou bom. Então não é olhar para a internet e ver meu caso, ver o caso do Ricardo, do Lucas e falar, nossa, mas eu não consigo fazer assim. Irmão, quantas horas de resina você tem? Pega esse insight aqui, ó. Todo paciente seu que você fechar e fizer é um casamento. Ah, mas eu queria fazer e nunca mais é o paciente. Isso não acontece. E outra, se você fizer bem feito, da melhor condição que você tiver hoje, se der 1 ano, 2 anos falhar, mas o paciente entender que você deu o seu melhor, ele volta e vai te pagar o preço que você estiver cobrando naquela época. Tá acontecendo comigo demais. Lentes de 2019, 2020, eles veem minhas lentes novas, chegam lá e pagam o que eu cobro hoje. E na época eu cobrava 1.000 conto, 2.000. Hoje eu cobro na casa dos 10, 12 mil. Eles chegam e falam, não, eu quero essa lente aqui. A minha durou 5 anos e eu falo, ó, e foi feita do jeito que dava. Eu quero falar sobre vendas depois com vocês já, porque vocês têm muita coisa de venda aí pra falar. E eu acho que dá pra mudar a mentalidade da galera. Dá pra mudar, Mas eu vou bancar o advogado diabo aí nesse lance de clínica popular aí. Que eu acho que vocês três têm a mesma visão de clínica popular. E talvez eu compartilhe de tudo que vocês falaram até agora. Mas se eu dizer pra vocês que eu acredito, que eu acho que não é precisa da clínica popular no Brasil. Cara, eu acho que não é precisa dela. Mas a clínica popular mesmo ou a clínica popular franquia? Não, a clínica popular, a clínica que vende também procedimentos mais em contas. Que tem um dentista dono, o nome dele na placa lá no interiorzinho. A clínica popular. Essa aí eu concordo. Não precisa dela. Essa eu concordo. E esse cara ganha dinheiro, porque vocês não vão conseguir vender uma restauração mais barata pra pessoa que não tem condição pra pagar. E nós temos 400 mil dentistas no Brasil. Não vai dar pros 400 mil dentistas fazer resina. Mas o que você tá falando é lindo pra todo mundo. Esse cara de interior que tem um nome na placa que é consolidado, ele ganha grana no interior cobrando barato. Ganha ou não ganha? Cara, eu acho o seguinte, eu concordo com o que você tá falando, mas eu acho que o problema tá na formatação do negócio. Porque é o seguinte, esse cara da clínica popular, ele já atrapalha o Ricardo. Ele já me atrapalha. Porque o marketing que ele faz é tão sujo. Eu não tô falando de todo mundo da clínica popular, tá? Tem clínicas e clínicas. Clínicas e clínicas. Mas tem muita gente de popular aí que eles começam a vender uma mentira aí e mutila paciente e tá fazendo mal para paciente. Eu acho que o ponto não tá nem na questão de ser popular. É saudável para o paciente. Eu acho que falta controle de qualidade para o procedimento, porque nós estamos falando de saúde. Então, eu acho assim que é complexo o tema, mas a odontologia, você vê o conceito de odontologia, a confusão que tá aí, cara. Né? A gente, lá em Minas Gerais mesmo, tá uma confusão danada, a gente vê o que tá acontecendo. Então, o Brasil tá uma festa, tá uma confusão, e você tem que sobreviver a tudo isso, e o boleto do CRO vai chegar, mas ele não faz nada por você. Ele não te protege, ele não vai lá nas clínicas que estão fazendo mal para os pacientes. Então, assim, tem muita gente boa sendo penalizada, paciente, bons dentistas. Poxa, fala para uma pessoa que fez 4, 5 anos de odontologia, que saiu lá do interior do Nordeste ali, para vir para a capital para estudar. Ele cai aqui em São Paulo. Quanto que ele vai ganhar na clínica popular hoje? Vai ganhar muito ele quer largar a odontologia, cara. Então, assim, acho que é um complexo. É o mesmo que a gente vive na odontologia hoje, é o mesmo cenário que nós vivemos no Brasil. É muita gente se lascando e pouquíssimas pessoas conseguindo 1% se dando bem. Ou 1% é pouco demais. Eu tô aqui pensando 1%. E 28 mil reais, tá? Não é muito. 1%. Não, isso aí não é... E tua visão, Lucas? Eu acho, cara, o que você falou é importante. As pessoas precisam de acesso. E a questão que a gente fala não é o preço da clínica popular, não é o preço do tratamento. É o trabalho oferecido. É a qualidade, a responsabilidade e a ética. Tem como você fazer com um material barato um trabalho bem feito. O problema são as mutilações que vem acontecendo. Faz sentido. Seja na cirurgia, seja nas lentes que a gente tem recebido por aí para fazer retrabalho. Nossa, principalmente isso. Cara, então é isso que nos preocupa, é isso que a gente aqui que presta um trabalho de excelência e quer passar esse legado para os nossos alunos,
que nos deixa preocupados de pensar, poxa, as pessoas não estão preocupadas com as outras, elas estão preocupadas com o próprio bolso. Só. E eu acho que vocês todos estão certos. É que eu banquei essa... Eu posso fazer um adendo aqui, Pode. que eu acho que é tão importante quanto. O problema não começa na clínica popular. Começa na quantidade de faculdade de odontologia que está aberta no Brasil hoje. Então tem um ecossistema que ele é todo montado para que muitas pessoas, algumas poucas pessoas, ganhem muito dinheiro em detrimento de outras pessoas que estão se lascando. Você vê dono de franquia ganhar dinheiro, você vê pessoas que estão, né, que controlam o sistema da odontologia interessadas nesse modelo também. A plano de saúde, que a gente sabe que nunca funcionou para odontologia, também está nesse sistema oferecendo um serviço de baixíssima qualidade. Só que ali, todo mês, todo ano, espirra não sei quantos mil dentistas despreparados de odontologia online, irmão. Como é que vai fazer para o dentista que não tem prática ir para atendimento de um ser humano? Então, eu acho assim que nós vamos entrar no mesmo processo que a medicina já está entrando, que é um colapso geral de profissionais despreparados. Só que é tão grave o que está acontecendo que quantas pessoas, que a gente já sabe de alguns casos, que vieram até a óbito por causa de um atendimento mal feito. E pior, com a harmonização facial ainda é pior. Porque a pessoa sai da faculdade, faz um curso de final de semana, em que ela aprende botox, preenchimento, fio de PDO. Loucura. E no outro dia ela acredita que ela tá pronta para fazer aquilo ali. Lipo de papada. Lipo de papada. E aí eu te pergunto, o paciente é o quê? Ele é um rato de laboratório? Então, assim, a gente tem que ter muita prudência, porque a base precisa ser bem feita. Acho que na própria faculdade a gente precisa alertar isso aí. É lógico que com a maturidade a gente começa a olhar para essas coisas com muito cuidado. Não que você precise ter medo de crescer e fazer, executar, mas você precisa ter prudência, porque às vezes uma ação errada pode te prejudicar. Normalmente e o paciente também. Assumir aquilo que você fez. O pessoal hoje quer fazer um tratamento, o pessoal não tem ficha clínica. Eu comecei minha mentoria, chama Revolution, e eu entrevisto o cara ali no primeiro contato com ele e falo com ele, ó, é assim que eu sei fazer. Você quer fazer isso? Cara, quero. Normalmente são fãs da gente. Mas eu ainda tenho ficha de papel, eu ainda tenho os raio-x dentro do envelope. Não tenho sistema digital para isso, que o meu paciente gosta de assinar na frente do que eu escrevi, ver a etiqueta do implante, a etiqueta da resina que abriu, essas coisas básicas. Eles não fazem. O que quer fazer? Ganhar o dinheiro, o paciente ir embora. Quer fazer, ganhar o dinheiro, o paciente ir embora. Mas assim, ó, graças a Deus, assim, existe também uma galera fazendo um trabalho legalzinho, assim, sabe? Eu atendo algumas clínicas que, por mais que vende o procedimento mais em conta, tá sendo feito um trabalho de consciência. Então, é por isso que eu levantei esse tema, porque também tem uma galera fazendo um trabalho legal. Graças a Deus, tem uma galera pensando também no paciente, mesmo vendendo as coisas mais baratas. E tem gente fazendo isso, Alan, são pessoas que de fato têm boa fé, tá? É por isso que quando a gente começa a falar do tema, é uma vírgula ali. Não é todo Não mundo. é todo mundo. Como na odontologia de alta performance também, nem todo mundo é bom caráter, Isso. tá? Então vocês fiquem atentos aí, que a internet engana muita gente. Nossa senhora. Muita. Já vou aproveitar aqui para deixar um convite, galera. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam aí para não perder nenhum episódio, que todos os domingos sai um episódio novo. E vou deixar um convite para vocês entrar na nossa comunidade no WhatsApp também. A gente tem uma comunidade lá que chama Eu Escolhi Prosperar, onde a gente está postando muito case de sucesso lá, resultado de cliente e alguns conteúdos exclusivos para quem entra nessa comunidade. Então vai estar aqui um QR Code, um link aparecendo em algum lugar aqui desse vídeo. Você clica aí e vai ser um prazer receber vocês lá. Galera, vai Pedro, solta uma pergunta aí. Você tem alguma aí? Vamos lá. Depois é você, hein, Lucas? Deixa eu abrir a caixinha. Uma pergunta muito boa que eu vi aqui, ó. Vivemos em tempo de resinas compostas ou de resinas impressas? Boa. Essa é nova, hein? Na verdade, eu vou melhorar. A pergunta foi mal elaborada. O que é o futuro? São as resinas compostas ou as resinas impressas? Você quer responder, Ricardo? Eu tenho uma visão legal sobre isso. Então bora. Bora. Você tem habilidade? Agora que eu faço resina impressa demais também, viu? Não, vou bater nos Aqui dois tem quem lados. faz, hein? Vou bater os dois lados. Você tem habilidade manual? Resina composta. Até porque eu sinto que nos próximos anos a resina composta vai evoluir mais ainda. Já temos resina que não mancha se tiver um bom polimento em regiões críticas, proximal, gengival. Já não mancha. Eu falo porque eu tenho no meu dente, eu faço no paciente e acompanho há alguns anos. Imagina se ela melhorar. Carga de cerâmica, por aí vai, etc. Ou seja, tem habilidade, tem a resina composta no seu consultório. Não tem habilidade, resina impressa.
Não tem habilidade nenhuma, vai para resina impressa. Material super versátil. Tô falando em questões ligamento periodontal, oclusão, DTM, ATM, tudo isso, a resina, eu tenho respostas melhores do que cerâmica. 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu e o Pedrão, a gente fazia porcelana. O Pedrão faz muito porcelana hoje ainda. E ele vai poder falar melhor que eu. Eu tenho resultados extradentais com resina muito melhor do que com porcelanas. Periodonto, gengiva. Legal. Com resina, meus pacientes e eu me adaptei muito mais. E quando eu falo habilidade, é a habilidade de treinar. Sabe aquela coisa que você pega e fica fazendo por horas durante o dia como um hobby? Eu faço isso até hoje. Eu treino meus dedos para eu fazer um caso em 2h30, 3 horas. Agora, 8 horas de cadeira, 10 horas de mocho, 2 dias de trabalho, aí vai para impressa. A Cara, impressa vai te dar mais versatilidade e velocidade. Deixa eu só tirar uma dúvida para você responder, porque talvez eu esqueça. Vocês estão me falando, então, com essa novidade da resina impressa, que aquela galera que a gente vê no Instagram que não é tão bom assim, porque tem uma galera que não é tão boa assim, infelizmente, que não tem essa mão para fazer anatomia como deveria, para fazer... Tem a possibilidade de melhorar fazendo ela impressa. Tem. Ele vai ter uma curva de aprendizado muito grande, Deixa né? o Lucas falar, que o Lucas Você faz impressa e... Ele faz impressa. Cara, eu faço impressa e faço direta. Eu concordo muito contigo e com o que você falou de... É uma dúvida que eu não tenho. tem... São 2 pontos. Primeira coisa, você criar a mão na direta, você tem que fazer. Tem que fazer. Né? Prático. Então, até aproveitando um gancho do assunto que você puxou ainda agora, não vamos ser hipócritas de dizer que o nosso trabalho sempre foi mais top igual é hoje. Mas é muito daquele ponto. Eu acho que tem algo em comum entre nós 3 aqui. Mesmo como recém-formados ali, e até aproveitando isso, porque a gente falou de clínica popular, e o Pedro falou, tem recém-formado ali e tudo mais. A pessoa tem que começar de alguma maneira, mas ela tem que ter responsabilidade. E eu acho que é o que a gente tem em comum aqui. A gente sempre se preocupou com o ser humano, e não em ganhar. Né? Mas falando da impressa, eu vejo o futuro da odontologia partindo muito para isso. Primeiro porque a gente tem um custo mais baixo do que porcelana, a gente tem uma necessidade de preparo muito menos espesso do que a porcelana, porque a resina impressa ela permite impressões muito finas. Fora que ela muito aceita finas. um acabamento melhor do que a porcelana, ao meu ver, né? Não sei como é que funciona. A adaptação dela, você falando de porcelana, adaptação igual que maior. E além do mais, você recebe ela pronta ali. Claro, tem todo um processo. Não vamos achar que tem resina impressa agora, como que sai pronto, não. Você tem que mandar pro cadista desenhar, você tem que tirar ali da sua impressora, tem que preparar a impressora para isso, né? Tirar ali, você tem que dar acabamento manual de toda forma, né? Dar polimento ou fazer uma maquiagem. Então, vou te falar, muitas vezes o processo de fazer impressa, por receber pronto, as pessoas acham, é muito mais rápido do que ficar ali 5, 6 horas de cadeira fazendo direto. Se você for somar as horas que você passa entre desenho dos elementos... Escanear a boca, pô. Mas o escaneamento é rápido, mas assim, entre desenhar, entre colocar para imprimir, tirar, dar cura, dar polimento ou maquiagem e cimentar, talvez você gaste até um pouco mais de tempo do que fazer direto. Só que a vantagem é que o paciente não tá ali, né? Então pro paciente não é melhor? Posso trazer por esse lado, sim. Eu caí na loucura de comprar uma fresadora 2 anos atrás. Ele começou já falando que caiu na loucura, hein? Ele já começou falando assim. Deixa eu te explicar as vantagens e desvantagens, né? Quem que você é nesse momento da sua carreira? Eu acho que a pergunta primeira que você tem que fazer antes de investir nesse tipo de coisa. Cara, eu já faço a resina direta há mais de, sei lá, se for 9 anos, desde quando eu me formei. E aí eu aprendi toda a parte laboratorial. Eu tenho uma fresadora e eu aprendi todo o processo de fazer. Eu faço meus casos de porcelana, eu produzo lá. E aí, por que eu fui aprender? Porque eu precisava aprender todo o processo para que eu trouxesse pessoas que pudessem executar. Então, hoje a gente já está na fase em que eu tenho pessoas que fazem. Quem que é essa pessoa que faz para mim lá hoje? É um protético? Não, um dentista. Por que eu trouxe um dentista? Porque, primeiro foi uma casa, um aluno meu, que ele gostava muito de fazer indiretas em resina, e eu trouxe ele e treinei ele, fazer a maquiagem, todo esse processo. O que eu entendi? É o que o Lucas falou. Irmão, você vai ter tanto trabalho quanto. É tão complexo quanto fazer o trabalho fora da boca. Eu aprendi a fazer a técnica indireta também, de fazer lentes em resina. Inclusive, no meu caso aqui, a lente foi feito por mim numa tentativa de aprender essa técnica aí. Que até o Léo, lá do Maranhão, que desenvolveu essa técnica, o cara é um fenômeno. Mas pensa bem comigo. É fácil? Não é fácil. É tão complexo quanto. Se eu for parar para analisar que eu preciso escanear o paciente, eu preciso investir no scanner.
Se eu preciso investir numa impressora digital, eu preciso também fazer todo o processo de cura, maquiagem, tudo mais. A única diferença é que o paciente não está ali. Mas o trabalho é ao mesmo tempo, às vezes até maior. Mas tem o conforto do paciente. Tem um conforto do paciente. Mas eu acredito que fazer uma resina bem feita, clean, bem feita, ainda vale mais a pena. Por quê? Os materiais de resinas compostas que existem no mercado hoje ainda são muito melhores que as resinas impressas. Tá. E quanto custa, por exemplo, para fazer a resina impressa? Um scanner desse, para você começar? A gente tem scanner aí a partir de 20, 30 mil já, né? Porque tem scanner de 100 Se você pegar um mil, mas usado, tem scanner... né? Se Não, for um pegar a scanner nova a novo. partir de 60, 65. É um investimento alto. E aí a impressora? A impressora você até que acha algumas por 2, 3 mil reais. Aí O no kit AliExpress. todo de impressora e curadora, você gasta 5 mil no máximo. Se o isso. cara for ruim de mexer com o computador, pula fora. Entende? Vai praticar Se na o cara mão não mesmo. souber o que é você uma vai placa pagar- de vídeo, souber o que é um software, baixar, abrir um zip... Você tem que corre. contratar um cadista para desenhar, se você não quiser ter esse trabalho. Que o cadista também, um bom cadista, ele não custa barato. Então você tá me falando assim, ó, se eu já comecei ali, já tô começando, mesmo que meus casos não esteja bom, se for para investir 70 mil, é melhor fazer uns 10 cursos de resina aí, que é mais Cara, fácil ficar Senta bom do que... meia hora por dia, você vai ficar bom em um mês. Acabou. Então, não, e com esse dinheiro Para. eu invisto, eu faço curso com 5, 6 caras top no Brasil. Mas, Você Alan, chama eles na sua clínica e faz Ainda mentoria. neste momento, aí eu vou até abrir um parênteses aqui, que assim, um dos caras que eu já vejo que fala muito sobre isso hoje, da resina impressa e que trabalha muito bem, é o Cello, né, Jordani. Ele é um cara que já tá um pouco avançado ali, vai trazer muitos... acho que vale até um convite dele para falar sobre isso aqui, né? Mas o pouco que a gente estudou e entende dos dois lados, eu acredito que é mais fácil para quem não começou na resina, trabalhar com a resina composta no paciente, do que começar já... Direto, não. Até porque o paciente tem que ter uma condição, ele tem que ter o substrato, ele tem que ter um alinhamento do dente que dá essa condição de ele fazer de forma direta, impressa. Se não, cara, nem todo caso de resina vem redondinho para você fazer direto. Às vezes tem um ajustezinho para fazer, às vezes tem um alinhamento para fazer. Cara, você vai preparar o dente do paciente demais, vai para porcelana, irmão. Eu falo porque eu já tentei fazer muita gambiarra com resina, casos complexos, e ia para resina porque era um recurso que era domínio do dentista. Você não precisava terceirizar. Quando eu dominei o fluxo laboratorial, eu entendi que é melhor fazer em porcelana, casos em que eu tenho substrato muito ruim, que não está tão bem alinhado, que eu tenho pino metálico. Cara, a confusão tá grande, reabilitação complexa. Dá para fazer em resina? Dá, mas aqui porcelana dá para resolver de uma forma que a longevidade vai se estender de uma forma mais clara. Penso assim hoje, há 4 anos atrás, quando eu não dominava o fluxo digital, o fluxo laboratorial, eu resolveria tudo com resina, porque eu prefiro resolver sabendo que eu vou resolver do que pôr na mão de quem não resolve. Tá, entendi. Então 4 também não... anos, hein? Ó, a curva de aprendizado que eu ia falar agora. 4 anos. Uma faculdade. Fiz uma faculdade aí pra tá falando isso aí hoje. Não, já clareou muito na minha cabeça, espero que na cabeça de quem tá assistindo também, que não é uma coisa assim, é legal, vale a pena as pessoas estudarem sobre isso, mas também não é uma coisa que... Não é perfeito. E vai avançar muito ainda, tá? Eu, anos atrás, o Pedro sabe, eu já mexia com o Serec, da Cirona. Sim, Dominei aquela máquina, ficava dias e horas mexendo naquele computador. eu tenho um cliente E- que tem... E eu não era dono da máquina que eu operava e vi o tanto que o dono tinha prejuízo com manutenção, tinha que vir um cara de São Paulo. Eu fiquei olhando aquele trem e falei, 500 conto? São mais um Audi TTRS a Eu pago 200 por 30 hora. mil de seguro É por lógico. ano, tá? Pra minha máquina, se tiver problema, só de seguro eu pago por ano 30 mil. Faz a conta aí. É isso aí. Só de seguro. Se ela der qualquer problema, eu vou lá acionar o seguro. Agora, assim, ó. Tudo que você investe na sua clínica hoje, ó. Meu scanner, o cara deixou cair e quebrou o vidro lá. 13 mil. Então, assim, cara, eu acho que você tem que ter muita cautela, que é vendido pro dentista, que ele precisa... De tecnologia para facilitar o Não. trabalho. 90% dos dentistas hoje, a maioria que estão performando bem, durante muitos anos, acho que o maior investimento que você pode ter na sua carreira, o inicial de tudo, é um foto muito bom, um valo para você poder converter bem. Tem outros também, mas você tem uma resina bem polimerizada, ela te dá uma condição de polimento melhor, ela tem uma longevidade maior. E talvez, pensando no mercado atual, o tal da câmera fotográfica, ela mudou meu jogo, ela mudou o jogo do Ricardo e ela mudou o jogo do Lucas. De todo mundo. E pra piorar ou melhorar a situação, hoje eu consigo tirar uma foto sua daqui, fazer uma simulação do seu sorriso e jogar dentro do estúdio, com iluminação do estúdio. Pode apagar essas luzes boas aqui tudo. Com um clique com um celular. Pra facilitar pra quem não tem a câmera.
Pra facilitar ainda. Mas o Pedro tá falando da câmera porque a câmera é uma mãe, ela é uma professora. É onde você vai tirar a foto, ver o erro pra você melhorar. O celular esconde um pouco os erros. É que todo mundo aqui, então nós estamos falando que ninguém aqui é contra a tecnologia, né? Muito pelo contrário. É que vocês querem dizer que investe em vocês. Vai ficar bom, vai ficar bom. E eu acho ficar que bom. você traz muito isso, Ricardo, de essa filosofia de pregar que você não precisa estar no digital para você fazer acontecer. E é aquele ditado: um bom motorista, antes dele ter o carro automático, ele dirigiu muitos anos o manual. Então vai muito disso. Você tem que ser bom na resina direta, cara. Você tem que ter domínio. Até para você poder cobrar isso de um laboratório, de quem tá produzindo para você, a porcelana, a lente impressa. Você tem que ter a visão de tudo. Você tem que dominar tudo para ser um bom profissional. O Pedro tem feito, tem que andar, né? O Pedro tem feito mais porcelanas recentemente, né, Pedro? Porque você dominou todo o fluxo. Mas eu tenho certeza que você faz melhor do que um cara que faz há 10 anos e não faz resina composta. Porque você tem a visão estética, você consegue fazer um ajuste. Isso aí que você falou... Você domina os dois mundos ali. Por exemplo, um cadista me manda um desenho. Eu já desaprovei um desenho de um paciente meu mais de 8 vezes. Por quê? Cara, o olho vai ficando treinado. Vai ficando treinado. Tanto você vê aquilo ali, é tipo na música, o ouvido vai ficando... O pessoal fala de ouvido absoluto. Você joga um tom sol maior, eu escuto a música. Por exemplo, toca um Bruno e Marrone ali, Vida Vazia. Eu sei que aquela música é sol maior. E toda vez que toca aquela música naquele tom, eu sei que ali, aquele som é de tanto você escutar, você vai guardando aquela informação. Quando eu bato o olho e tem uma referência ali, na aula de morfologia, Ricardo tem lá as imagens do central lateral. Cara, aquilo ali é sua referência. Se eu tenho um dente que tá um pouquinho mais pra cima, o dente tá ali fora do lugar, eu já tenho alguma coisa que tá fora do lugar. Incomoda o olho da gente. O olho já busca aquele problema. Então, acho que o maior ponto o maior desafio que nós temos é, às vezes o protético é bom. Ele é até bom de desenhar, mas ele não entende nada de oclusão. Às vezes o cara entende de oclusão, mas ele não consegue achar uma biblioteca que funciona tão bem pro caso daquele paciente. É complexo, cara. E por isso que eu falo que a odontologia, cada vez que eu estudo, o que você falou no início, eu vou inverter a ordem aqui, porque é totalmente dentro do que você falou. Quanto mais você sabe que você não sabe nada. Neto Pedro, profético. É bizarro. Quanto mais eu estudo odontologia, quanto mais vou pra reabilitação, eu acho mais difícil. Meu amigo, eu achei o pote de ouro, eu fico nele ali quitinho. Tá dentro da minha mochila ali, 4 tubos de Stellite Ômega e Bianco. Vida que segue. Vida que segue. Vou fazer um trocado aqui em São Paulo ainda. Mas aí, por que eu fui pra cerâmica? E eu vou te explicar por que aconteceu de cair uma fresadora no meu colo. Eu não comprei ela tão cara, eu comprei pela metade do preço. E aí a questão de oportunidade, ficou 6 meses parada lá na minha clínica, não sabia o que fazer com ela. Aí pra você ver. Desesperado pra vender. Aí chegou dezembro. Aí pingou 4 pacientes pra botar a lente. Eu tinha uma semana pra entregar. Irmão, eu passei a noite estudando aquele negócio. E falei, peraí, vou pagar ela essa semana. Eu paguei ela com aqueles 4 pacientes. E eu entendi uma oportunidade de você entregar trabalhos mais rápidos, de você ter um controle do processo, mas você paga um preço muito alto. Eu quase me matei. Quase que eu larguei a odontologia, tão estressado que de novo, outra largada. Eu largo, né? De vez em quando você larga. Só que agora... Mas volta no outro dia. Só que o problema é o seguinte, cara. Se você não paga esse preço, eu entendo que é o seguinte, você pode gostar de odontologia, eu amo atender paciente, mas é cansativo também, né? Você vai se matar até quando? Aí eu pensei, eu preciso fazer com que o meu negócio não dependa de mim. E eu lamento informar pra você que faz resina. É difícil você passar isso pra frente com resina. E aí são 3 perguntas que você tem que fazer para 3 pessoas diferentes. Modelo de negócio. Modelo de negócio. Meu modelo de negócio sou eu. Eu presa. Todo mundo, eu presa, você vai se matar. Fih, mas tem uma estratégia pra isso. Tô milionário aí. Eu preso com 30 anos. Aí o cara fala que você tá milionário, não, senão seus parentes te pedir dinheiro. Isso. Eu falo que não tem. Geralmente não paga não, viu? Parte aí, vou fazer um corte desse do Ricardo. Eu estou milionário. Mano, eu estou milionário, você vai... Tá. Empresta sua grana aí, Ricardo. Vamos dividir o bloco, que nós vai ter que fazer em 2 blocos. Tem uma pergunta ainda por aí. Você quer fazer nesse ou quer fazer no outro bloco? Pode ser no próximo. Pra nós não ficar muito longo. Pra nós encerrar esse primeiro bloco, eu queria que vocês deixassem um recado final aí pra galera. Galera, nós vamos dividir aqui em 2 blocos. O próximo bloco a gente vai falar só sobre venda, modelo de negócio, como aumentar faturamento com esses 3 caras aqui. E aí vocês vão contar o que vocês fazem. E de graça ainda. Queria que vocês deixassem um recado final pra galera nesse primeiro bloco, pra não desistir de 2026, que fazer dele um ano de oportunidade. Pode começar, Lucas. Recado final aí. Eu quero deixar uma pergunta. Até quando você vai arrumar desculpas pra ficar no mesmo lugar?
Boa. É pesado isso aí, velho. Ficar no mesmo lugar, eu tenho arrepio, assim, de quem tá no mesmo lugar. Eu passo perto do bairro que eu fui criado, eu olho todo mundo no mesmo lugar e eu... Ui, me dá uma Deixa um recado repulsa. final pra galera, então. O recado é esse, cara, você tá aí, você só tem essa ficha, velho. O cara não entender isso, não tem mais o que vai fazer, ele dá um passo, só tem essa vida. E se ele não entender, tá tudo bem, só não vou ter muito contato com ele, tá tudo certo, ó. Foguete é pra cima. Você, Pedro. Ah, cara, eu acredito que a gente resumiu um pouco do que nós falamos aqui. O brasileiro já tá acostumado a apanhar, a tomar pancada, a falar que vai dar errado e tudo mais. Então é o seguinte, já que você tá acostumado com isso, então faz o seguinte, só levanta de manhã cedo, faz acontecer, pensa que vai dar certo, pensa positivo. Eu acho que a mudança de mindset, ela faz toda a diferença. Eu vivi processos na minha vida em que eu comecei a acreditar que ia dar errado. E eu tava certo. E aí depois eu acordei, 3, 4 meses atrás eu acordei e falei, irmão, eu já fiz isso aqui dar certo tantas vezes, eu vou ter que voltar a fazer dar certo de novo. Então a forma que você acredita, acontece. Então se você acreditar que 2026 vai ser um ano difícil, você tá certo. Se você acreditar que vai ser um ano incrível, você também tá certo. Henry Ford disse Faça a isso sua lá atrás. escolha. Se você acredita que pode ou que não pode, das duas maneiras você está certo. Então assim, para de esperar ganhar dinheiro em 2026 e vai fazer o teu dinheiro em 2026. E galera, muito obrigado a todos por esse primeiro bloco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio, que todos os domingos sai um episódio novo. E até já no bloco 2 com esses mesmos feras por aqui. Valeu! Tamo junto, valeu.